Bem-vindo todos vocês, espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Risonilde Araújo e é sempre um prazer estar novamente com vocês para ministrar mais uma aula de língua portuguesa. Iremos para a aula de número 13, que tem como objeto de conhecimento fono-ortografia, detalhamento, acordo ortográfico, conhecimentos linguísticos e gramaticais estudados. Então é isso aí, vamos começar nossa aula. E para iniciar a nossa aula sobre o acordo ortográfico, para que você entenda o que é o acordo, por que ele aconteceu, como ele se desenvolveu, vamos iniciar então apreciando um vídeo. Vamos então ver este vídeo aí. O Tesouro da Amazônia. Miguel, um pescador experiente, está navegando calmamente em seu barco pelo rio Amazonas. Ele lança sua rede e, enquanto a recolhe, encontra uma garrafa de vidro em comum. Miguel abre a garrafa e encontra uma nota de R$50 dentro, enrolada cuidadosamente. Intrigado, ele decide investigar e segue as pistas deixadas por indígenas locais que conhecem a área. Miguel chega aos destroços de uma expedição perdida, cobertos pela vegetação densa da floresta. Ele encontra um diário de bordo entre os destroços, revelando detalhes sobre o tesouro escondido na floresta. Com a ajuda das pistas do diário, Miguel e os indígenas começam a busca pelo tesouro enterrado na selva. Eles enfrentam desafios naturais, como rios turbulentos e densa vegetação, enquanto se aproximam do objetivo. Após uma jornada cheia de suspense, eles encontram o local onde o tesouro está enterrado. Miguel e os indígenas cavam freneticamente até finalmente desenterrarem o baú repleto de riquezas. Emocionados com a descoberta, Miguel e os indígenas decidem compartilhar o tesouro. Eles planejam investir parte do dinheiro na preservação da Amazônia, garantindo um futuro sustentável para a região. Essa pequena história, nesse vídeo, tem o objetivo de contextualizar a temática da nossa aula de hoje. Então vamos aqui verificar, analisar um pouquinho esse vídeo. Vamos lá. O Tesouro da Amazônia. Miguel, um pescador da floresta amazônica. E aí você observou que um pescador da floresta amazônica está virgulado, certo? Por quê? Porque é um aposto explicativo. Quem é Miguel? Miguel é um pescador da floresta amazônica. Então, Miguel, um pescador da floresta amazônica, encontra uma nota de R$50 dentro de uma garrafa. Veja que está destacada a palavra 50. A palavra 50 está destacada por uma razão simples. Veja, como você pode observar, a palavra 50 era escrita desta forma, com esse trema, esse sinalzinho, nesses dois pingos aí em cima do U, e pronunciada 50, desta forma. Era escrita assim antes de ser firmado o novo acordo ortográfico, que foi firmado em 2009. Foi firmado em 2009, mas só vai entrar em vigência alguns anos depois.
Então veja, está destacado aqui para você notar como era escrita esta palavra, palavra 50. E hoje, como se escreve esta palavra? Bem, uma das mudanças que ocorreu no novo acordo ortográfico foi exatamente a queda do hífen, a eliminação no vocabulário da língua portuguesa, na ortografia da língua portuguesa, do trema. Então, as palavras hoje, que antigamente eram escritas com trema, como exemplo a palavra 50, que está destacada para vocês, hoje não é mais necessário. Pelo novo acordo ortográfico, esta palavra não possui mais o trema. Então, dando sequência à nossa leitura. Então, Miguel, um pescador da floresta amazônica, encontra uma nota de R$50 dentro de uma garrafa. Ele segue as pistas deixadas por indígenas e descobre os destroços de uma expedição perdida. Note a palavra destroços no plural com essa pronúncia aberta. E no singular, não é? Já seria um pouquinho diferente. Através do diário do explorador, ele encontra um tesouro enterrado na floresta. Miguel compartilha a descoberta com os indígenas e decide investir parte do dinheiro na preservação da Amazônia. Uma simples nota de R$50 desencadeia uma jornada de descoberta e solidariedade na selva. Muito bem, note que aqui, nesse último parágrafo, a palavra 50 não ficou destacada. E você notou que a grafia, a escrita dela, ainda continua com o trema. Mas eu estou chamando a sua atenção para esse detalhe de que o trema atualmente não mais existe na língua portuguesa, certo? Então, uma simples jornada de 50, a pronúncia continua idêntica, 50. Você pronuncia o U desse dígrafo aí. Porém, você não coloca mais o trema, ele não existe mais, certo? Vamos ver, então, o exemplo com a palavra 50. Observe, antes de 2016, porque o acordo foi foi firmado em 2009, porém, ele só entra em vigor em 2016. Então, até 2016, antes, na verdade, se escrevia com o trema, né? A palavra 50 tinha trema. Após 2016, de 2016 em diante, a palavra 50 é escrita desta forma e pronunciada com esse U. Gente, isso ficou claro para vocês? Está claro? Então, vamos aqui comentar um pouco mais. Eu quero que vocês observem, então, a palavra que está aparecendo na tela ao lado esquerdo da tabela. Vocês vão notar que a escrita ortográfica, esse aí, antes de 2016, da palavra 50, era grafada com esse trema, digo. E, então, a partir de 2016, como já expliquei, ela passou a ser escrita sem o trema. Agora, você vai observar que a pronúncia é a mesma. Eu pronunciava antes 50 com o trema, e agora eu pronuncio 50 sem o trema. Porque antes o trema servia para marcar a pronúncia do U. Porém, com o acordo ortográfico, dispensou-se, eliminou-se o trema das palavras da língua portuguesa. Então, note que não é apenas da palavra 50, mas de todas as palavras da língua portuguesa. Então, disso vai surgir uma pergunta, né? Por que a partir de 2016 houve essa eliminação, essa abolição do trema?
o que seria esse trema? Então, vamos entender aqui, vamos ver a definição sobre o que esse sinal que foi abolido da língua portuguesa é, né? Então, o trema é um sinal, né? Um sinal diacrítico, mas às vezes o trema é chamado de dierese. É um sinal diacrítico, usado em diversas línguas. Veja, o uso do trema não era apenas na língua portuguesa, eram em várias outras línguas. Isso para alterar o som de uma vogal, ou ainda para assinalar, para identificar a independência dessa vogal em relação a uma vogal anterior, ou seja, você destacava com o trema essa vogal. Então, você entendeu aí o que é, em que consiste o trema, ou melhor, em que consistia, né? Porque agora ele não é mais utilizado. Então, voltando para a nossa primeira pergunta, né? Por que a partir de 2016 houve essa eliminação, essa abolição do trema na língua portuguesa, nas palavras da língua portuguesa? Exatamente por conta do acordo internacional, do acordo ortográfico entre o Brasil e mais os outros países que falam a língua portuguesa, que tem a língua portuguesa como língua oficial, a língua, né, dos documentos, a língua do comércio. Então, foi assinado o acordo ortográfico entre Brasil e Portugal e mais os demais países. Você sabe que são 9 países que falam a língua portuguesa. Mas então, o que seria exatamente esse acordo ortográfico? Vamos ver. Então, o acordo ortográfico é esse acordo, esse tratado, certo? Que se constitui num conjunto de regras e convenções. O acordo ortográfico se refere a um conjunto de regras e convenções estabelecidas entre países e até mesmo regiões que compartilham o mesmo idioma. No nosso caso, o idioma é o idioma português, a língua portuguesa. Então, os líderes, né, a comunidade de países falantes da língua portuguesa, reuniram-se e estabeleceram este acordo, este tratado ortográfico, que passaria a ser vigente entre esses países de língua portuguesa, os 9 países de língua portuguesa. E o que é o acordo ortográfico? Um conjunto de regras, um conjunto de convenções que se estabeleceu entre esses países, entre essas regiões, com a finalidade de padronizar a escrita da língua portuguesa, estabelecendo o quê? Diretrizes, normas comuns para a grafia, para a escrita de palavras, também em relação à pontuação, à acentuação gráfica, entre outros aspectos linguísticos. Entre outros aspectos linguísticos, você vai notar aqui também a questão, a alteração que houve em relação ao hífen. O hífen também entra neste acordo. Então, algumas palavras sofreram alterações. Na verdade, cerca de 10.500 palavras sofreram alterações por conta, né, como consequência do acordo ortográfico firmado entre Brasil, Portugal e os outros 7 países que compartilham a língua portuguesa. Qual foi, então, o objetivo desse acordo? Exatamente, estabelecer um padrão da língua escrita da língua portuguesa. A ortografia, né, que se relaciona também com a pontuação, com a acentuação, a questão do hífen. Então, todos esses aspectos sofreram alterações a partir do acordo firmado entre os países falantes da língua portuguesa. Aí você pode pensar assim, então,
só houve esse acordo? Não. Houve outros acordos em tempos, em datas anteriores. Mas o que entrou em vigência a partir de 2016 foi esse aí. E esse aí trouxe inúmeras alterações, como, por exemplo, cerca de 10.500 palavras que sofreram alterações. Então, observe que há necessidade de você estudar novamente. Até os professores que sabiam, a palavra tal era escrito assim, para verbo e para preposição. Tinha um acento lá, um acento para diferenciar o para preposição do para forma verbal conjugada. E aí, houve alteração? Houve. Então, tem que se atentar para isso, né? Para que você, ao escrever os seus textos, escreva com propriedade, com segurança, porque houve essas alterações. Então, atualmente, a língua portuguesa, ela possui esse acordo ortográfico, esse tratado internacional, que é válido entre os países que integram, né, esses países integrantes da comunidade. Nós temos uma comunidade dos países de língua portuguesa, que é chamado CPLP. Ou seja, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. E inclui que países? Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. Então, esses aí são os países da comunidade de língua portuguesa, os países que falam a língua portuguesa. E esse acordo, gente, o acordo ortográfico, esse tratado ortográfico realizado entre os países, ele passou a ser obrigatório. Veja, foi acordado em 2009, porém ele passou a ser obrigatório no Brasil somente a partir de 1º de janeiro de 2016. E em relação ao anterior, que estabeleceu mudanças na forma como o brasileiro escrevia, né? Entre as principais mudanças, destacam-se algumas que nós vamos ver. Olha, por exemplo, você sabe que nós tínhamos 27 letras na língua portuguesa, certo? 26 letras, corrigindo, por conta desse acréscimo aí. Então, no português, no alfabeto da língua portuguesa, foram acrescidos as letras K, W e Y ao nosso alfabeto. Então, antes nós tínhamos 23, desculpem, e entrou mais 3 para o nosso alfabeto. Então, agora nós temos no alfabeto da língua portuguesa 26 letras, certo? Muito bem. Então, esse foi uma das mudanças, uma das alterações que o acordo trouxe, já começando pelo acréscimo dessas letras, dessas 3 letras, K, W e Y. Agora elas fazem parte oficialmente do alfabeto da língua portuguesa. Então, nós temos 26 letras. Há uma outra alteração importantíssima, que até já falamos dela, foi exatamente a abolição do trema. E isso representou uma inovação. Então, como exemplo, nós temos, veja, antes as palavras 50, como nós vimos na historinha ali, não é? Era escrita com o trema. A palavra linguística, que é a mãe, né, a ciência que tem por objeto o estudo da linguagem, também era escrita com o trema. E a palavra consequência, mesma coisa. Antes tinha esse trema. Se você não escrevesse com o trema, do ponto de vista da norma culta, você estaria cometendo um erro de ortografia. A palavra frequência também, a palavra tranquilo também. E aí você nota qual era a função desse trema. Para que ele servia? Ele tinha a função de marcar a pronúncia
desse U, desta vogal. Então, todas as palavras antes que tinha esse trema, indicava que ela deveria ser pronunciada, certo? 50, linguística, consequência, frequência e tranquilo. Para evitar que se pronunciasse sem mencionar o U. Porém, caiu o trema, aboliu-se esse trema, certo? E agora, todas essas palavras são escritas desta forma, sem o trema. 50, linguística, consequência, frequência, tranquilo. Note que a pronúncia continua sendo a mesma, com o U. Por quê, gente? Porque o acordo ele vai se referir à ortografia, certo? A escrita da palavra. Então, foram abolidos nas palavras alguns aspectos nas palavras. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo que foi abolido, caiu então o trema. Porém, você observa que a acentuação, na palavra linguística eu tenho um acento. Na palavra consequência também, frequência também. Então, em relação à acentuação, para algumas palavras houve alteração e para outras não. Veja aí o caso da palavra linguística, consequência e frequência. Antes tinha esses acentos, né? E permanece, com exceção do trema. Vamos ver então uma outra alteração que a ortografia dos países de língua portuguesa sofreu, né? Houve essa alteração. Vamos ver então a perda do acento diferencial nas palavras homógrafas, certo? Palavras homógrafas são aquelas palavras que têm a escrita, né? Homo quer dizer igual. Então, as grafias, a escrita, exatamente igual e a pronúncia também, elas são homógrafas. Veja, eu tenho, e citei agora há pouco para você, como antes de 2016 se escrevia a palavra para. Veja que a pronúncia é a mesma, para e para. Só que eu tenho a palavra para pertencendo a duas classes gramaticais diferentes. Para verbo, do verbo parar, e para preposição, para indicando finalidade, para aquilo outro, certo? Então, antes, para diferenciar a palavra para verbo da palavra preposição numa frase, numa oração, você deveria colocar o acento diferencial. Esse acento aqui para identificar que tratava-se de um verbo, certo? E a palavra preposição, a palavra para preposição, sem o acento. Agora, depois de 2016 para cá, tanto a palavra verbo, tanto a palavra para, sendo verbo, e a palavra para, na função de preposição, deixaram de ter os acentos diferenciais, certo? Elas não têm mais. Eu escrevo da mesma forma e pronuncio da mesma forma. E aí, você vai dizer o quê? Professora, mas como que eu vou saber que está se referindo a verbo e para está se referindo à preposição? É muito fácil, é pelo contexto. Porque já dissemos aqui para você, né, que as palavras, elas vem carregadas de significado, mas eu vou extrair o sentido apropriado, adequado, considerando o contexto dela. Então, pelo contexto, você vai entender que se trata da palavra para verbo, do verbo conjugado. Por exemplo, se eu digo, o motorista parou o carro, o motorista para o carro. Então, nesse caso, eu sei que pelo contexto o motorista estava dentro do carro, dirigindo o carro, e num determinado momento ele resolve parar, certo? Então, o motorista para o carro, parou no sinal ali. Muito bem, esse para aí é o para verbo, porque está designando, apontando uma ação.
E se eu digo assim, isto eu trouxe para você? Esse para aí é preposição, porque indica a finalidade, certo? Muito bem, então pelo contexto, você extrai o significado, você consegue compreender. Seguindo, então, nós vamos ver a retirada do acento circunflexo de palavras terminadas em e, em, ok? Nós tínhamos, por exemplo, aqui a terceira pessoa do plural do presente do indicativo ou ainda do subjuntivo, do verbo no subjuntivo, e em palavras com o hiato ou. Então veja, as palavras que antes eram grafadas, escritas com esse acento circunflexo, aí na terceira pessoa do plural, para indicar que tratava-se da terceira pessoa do presente do indicativo ou do presente do subjuntivo, terceira pessoa do plural, eles ou elas, não é? Era escrita assim. E ainda palavras com o hiato ou, por exemplo, vou, né? Ou enjoo, aqui como no exemplo, olha, enjoo. Certo? Antes era grafada com o acento circunflexo e depois de 2016, a partir de 2016, nós temos a mesma palavra com a mesma pronúncia, porém sem o acento, porque ele também caiu. No verbo ler, né? Eles ou elas leem. Antes, para saber, para marcar que era a terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ou do presente ou do subjuntivo, marcava-se com o acento circunflexo. Porém, agora não mais. Leem, já sabemos que trata-se da terceira pessoa do plural e é escrita sem o acento. Uma outra regrinha que também entrou no acordo foi exatamente a perda do acento nas palavras paroxítonas, certo? Então, nós temos, por exemplo, aí a perda do acento nessas palavras. Palavras paroxítonas, você sabe, são aquelas que possuem a sílaba tônica na penúltima sílaba. Temos a última, a penúltima. Então, as palavras paroxítonas têm o seu acento tônico e às vezes marcado pelo gráfico na sua penúltima sílaba. Mas quais palavras paroxítonas perderam este acento? Os ditongos abertos, ei e oi. Então veja, só nas paroxítonas, gente, isso é importante você entender. Se eu tiver uma palavra oxítona terminada com esse ditongo aberto, aí não, tá? Então, lembrando, palavras paroxítonas com ditongos abertos, ei e oi, certo? Então, houve essa perda, caiu este acento, que antes a palavra heróico era grafada, escrita assim, com este acento marcando a palavra ideia, também assim, escrita com acento. Mas hoje nós temos as palavras com a mesma pronúncia, heróico e ideia, grafadas desta forma, certo? Porque nós temos aí esse ditongo aberto, oi e ei. Muito bem. Também tivemos a perda do acento nas palavras paroxítonas, certo? Com i e u tônicos depois do ditongo. Vamos ver aqui. Nós temos, por exemplo, esses exemplos aqui. Feiura, que antes, olha, veja, o i e o u, né? Aqui nós temos o u. Então, nós tínhamos feiura e bocaiúva. Isso para marcar o som dessa palavra, né? Então, essas palavras são paroxítonas. E, então, caíram esses acentos tônicos. Depois desse ditongo, nós tínhamos esse ditongo aqui, ei, e aqui, ai. Então, depois dos ditongos, quando eu tinha o i ou o tônico, era acentuado, porém, com o acordo ortográfico, eliminou-se e ficou feiura e bocaiúva. Note que a pronúncia é a mesma, mas sem o acento. Muito bem, então, essa foi a nossa aula sobre o acordo ortográfico. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo,
tenha aprendido algumas dessas mudanças que nós trouxemos para você. E é importante praticá-las. Até a próxima!